Os anjos me trouxeram uma mensagem com uma urgência que reverbera profundamente no seu coração, sobre uma situação que pode ter deixado você em um turbilhão de emoções, especialmente aquela envolvendo uma pessoa mais jovem, alguém que, por vezes, age de uma forma que desafia sua compreensão mais profunda. Você já percebeu que certas reações dele, que parecem vir do nada, não são meras explosões de temperamento? Há algo muito importante que você precisa saber. Uma verdade que os anjos querem que eu revele, pois ela explica os ciúmes dele e as atitudes impensadas que podem ter causado desentendimentos. A energia que o envolve ultimamente não é de um simples aborrecimento passageiro, mas de uma inquietação que tem raízes mais profundas do que se imagina, algo que ele mesmo talvez ainda não consiga articular com clareza. Ele se sente como se estivesse caminhando em um terreno movediço, onde cada passo é incerto, e isso o leva a reações desproporcionais, a um comportamento que para você pode parecer um surto, mas que para ele é uma tentativa desesperada de controle diante de algo que ele percebe estar escapando. Essa pessoa, que você tanto ama e por quem nutre um carinho especial, tem lidado com sentimentos de insegurança, que por muito tempo permaneceram adormecidos ou foram cuidadosamente escondidos. A questão da diferença de idade, que para você talvez seja um detalhe sem grande importância, para ele tem se transformado em uma fonte constante de preocupação. Os anjos mostram que ele se questiona se é bom o suficiente, se pode realmente oferecer a você a mesma estabilidade, a mesma experiência ou o mesmo tipo de conexão que, em sua percepção, pessoas mais maduras poderiam oferecer. E essa dúvida corrói sua confiança, levando-o a buscar sinais, a interpretar olhares, a criar cenários em sua mente que nem sempre correspondem à realidade. Ele tem se sentido constantemente em um palco, onde cada ação sua é analisada, cada palavra é dissecada, e o medo de não estar à altura do seu carinho e atenção se torna um gatilho para a insegurança que se transforma em ciúmes. Você pode ter notado que, quando ele explode em ciúmes, não é apenas sobre uma situação específica, mas como se houvesse uma acumulação de pequenos medos e fantasmas internos que finalmente encontram uma válvula de escape. Essa pessoa tem construído, em sua mente, uma narrativa onde você é vista como alguém com uma bagagem emocional e experiências de vida tão ricas, tão cheias de momentos e pessoas, que ele teme ser apenas mais um breve instante em sua existência. Essa é a essência do que os anjos querem que você compreenda. Os ciúmes dele não é uma acusação direta à sua lealdade ou ao seu amor, mas um reflexo da própria percepção de dele, inadequação. Ele se vê como alguém que precisa constantemente provar seu valor, reafirmar seu lugar ao seu lado, e qualquer coisa que ameace essa percepção se torna um motivo para uma explosão de sentimentos, para o que você percebe como um surto. Há algo ainda mais profundo que os anjos me revelam sobre o coração dessa pessoa. Ele tem se comparado a figuras do seu passado, a experiências que você viveu antes dele, e essa comparação tem sido uma batalha constante em sua mente. Ele tenta entender o que você sentiu, o que você viveu, e isso o leva a um estado de ansiedade, de uma busca incessante por respostas que muitas vezes ele não encontra, ou que ele interpreta de uma forma que apenas alimenta ainda mais sua insegurança. O chocar no título não é sobre uma traição ou uma revelação sombria de sua parte. Querida alma, não. É sobre o que ele descobriu dentro de si mesmo, sobre o que ele imaginou ter descoberto sobre você e seu passado, e como essa descoberta, ou má interpretação, o levou a essa explosão de ciúmes. Ele teme que, ao explorar seu passado, ele não seja capaz de competir, de ser o melhor ou o mais importante, e essa percepção distorcida o consome. Essa situação é um chamado para que você compreenda que a dinâmica entre vocês vai além do amor e da atração. Há uma camada de cura e aprendizado para ambos. Para ele, é a oportunidade de enfrentar suas próprias sombras e inseguranças. Para você, é o momento de reafirmar seu valor, sua autenticidade, e mostrar a ele que o amor não é uma competição, mas uma construção mútua de confiança e respeito. Os anjos pedem que você veja além do comportamento imediato dele,
para as razões que o levam a agir assim. O que ele tem descoberto não é uma verdade sobre você que o desqualifica, mas uma verdade sobre si mesmo que o fragiliza e o faz temer perder algo que ele valoriza mais do que tudo: sua presença, seu carinho e a paz que você irradia. Essa compreensão pode ser a chave para desarmar muitas das tensões que surgem entre vocês. Os anjos também mostram que essa pessoa, em seus momentos de solidão, tem uma profunda admiração pela sua resiliência, pela sua sabedoria, pela forma como você enfrenta a vida com uma leveza que ele ainda está aprendendo a cultivar. E é justamente essa admiração que, paradoxalmente, alimenta sua insegurança. Ele se questiona se um dia será capaz de alcançar a mesma serenidade, a mesma força que você demonstra, e quando ele percebe a intensidade de seus próprios sentimentos, a profundidade do seu amor por você, ele se assusta com a possibilidade de perder tudo. Essa revelação interna de que ele é tão vulnerável e dependente emocionalmente de você é o que realmente o choca e o faz reagir de forma tão intensa. Ele percebe a força do seu amor e, ao mesmo tempo, sua própria fragilidade. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de amor e respeito. Agora, continuando a mensagem. Querida alma, essa pessoa que ocupa seus pensamentos e seu coração e que recentemente teve uma explosão de sentimentos que pode ter te deixado surpresa e até mesmo magoada, não está agindo de forma aleatória. Os anjos me revelam que ele está vivendo um verdadeiro turbilhão interno, uma luta silenciosa com suas próprias percepções e medos. O ciúmes, que se manifestou de forma tão intensa, é apenas a ponta de um iceberg de emoções complexas que ele está processando. Há algo que ele descobriu sobre você, ou melhor, algo que ele interpretou de uma maneira muito particular, que o levou a esse estado de alerta. Essa descoberta não é uma traição ou uma falha de sua parte, mas sim uma visão distorcida que ele construiu em sua mente, alimentada por suas próprias inseguranças e pelo medo de perder você. Ele se sente constantemente à prova, como se precisasse provar seu valor e sua capacidade de estar ao seu lado. A diferença de idade, para ele, é um lembrete constante de uma suposta desvantagem, de uma experiência de vida que ele ainda não possui. Os anjos mostram que ele se compara, inconscientemente, com os fantasmas do seu passado, com as histórias que você pode ter vivido, com as pessoas que cruzaram seu caminho antes dele. E essa comparação o consome, fazendo-o sentir-se menor, menos capaz, menos completo. Ele teme que, a qualquer momento, você possa perceber que ele não é o suficiente, que ele não consegue preencher todos os espaços que, em sua imaginação, outros preencheram. Essa é a verdade que está por trás de suas reações impulsivas e de seu ciúmes desmedido. Os anjos dizem que essa pessoa tem tentado de todas as formas controlar seus próprios sentimentos, mas a intensidade do que ele sente por você o deixa vulnerável e por vezes irracional. Ele se vê em uma encruzilhada, onde o desejo de ser tudo para você colide com o medo de não conseguir ser nada. E é nessa colisão de sentimentos que o ciúme se instala, como uma defesa para proteger o que ele considera mais precioso. Ele projeta em você seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias falhas, e isso se manifesta como uma tentativa de controlar o incontrolável, o seu livre-arbítrio, sua essência e sua liberdade. Ele não quer que você o deixe, e esse medo primário o leva a agir de maneiras que podem até mesmo afastar você, paradoxalmente. Você já percebeu que, por trás de suas palavras duras ou de suas atitudes controladoras, há um pedido de socorro silencioso? Os anjos revelam que ele anseia por sua validação, por sua reafirmação de amor e lealdade. Ele precisa sentir-se seguro em seu afeto. Precisa que você o veja além de sua idade ou de sua inexperiência em certas áreas da vida. A descoberta que ele fez é, na verdade, uma projeção de suas próprias deficiências, uma convicção de que ele não pode oferecer a você a mesma profundidade ou a mesma estabilidade que você já teve ou que em sua mente você busca em outros. E essa crença o tem levado a comportamentos extremos.
Há uma tentativa desesperada de se agarrar a você, mesmo que isso signifique sufocar a relação. Ele tem se consumido em pensamentos sobre o seu passado, imaginando cenários, tentando decifrar cada detalhe da sua vida antes dele. Os anjos mostram que ele busca pistas, evidências de que você pode ter se entregado mais a outros, de que você pode ter amado com uma intensidade que ele teme não conseguir igualar. E essa busca incessante o leva a conclusões precipitadas, a interpretações que nem sempre correspondem à sua verdade. Ele não percebe que o amor que você oferece a ele é único, moldado pela mulher madura e sábia que você se tornou, e que não pode ser comparado ou medido por experiências passadas. Sua descoberta é, em grande parte, uma construção de sua própria mente, alimentada pelo receio de não ser digno do seu amor. Essa situação é um convite para que você exerça sua sabedoria e sua compaixão. Os anjos pedem que você não reaja com raiva ou ressentimento, mas com uma compreensão profunda do que está acontecendo no coração dessa pessoa. Ele precisa de sua luz, de sua clareza, para desfazer as ilusões que ele mesmo criou. Ele precisa que você o ajude a ver que o amor de vocês é especial, que não há comparações, e que a riqueza de suas experiências de vida apenas enriquece a relação, em vez de ser uma ameaça. A descoberta que ele fez não é sobre você, mas sobre as suas próprias vulnerabilidades, e ele precisa de ajuda para transformá-las em força e confiança. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a clareza e a verdade espiritual que os anjos estão enviando para a sua vida. Se você sentiu que essa mensagem ressoou profundamente em seu coração, saiba que seu apoio é essencial. Faça uma doação através do botão Valeu Demais. Cada gesto de generosidade ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras e de luz para todos que buscam orientação e conforto em momentos de incerteza. Agora, continuando a mensagem. Querida alma, os anjos continuam a derramar luz sobre a situação complexa que envolve essa pessoa mais jovem e os ciúmes que o assola, um ciúmes que nasce de uma descoberta peculiar. O que ele pensa ter encontrado, o que o deixou tão chocado a ponto de ter uma explosão de sentimentos. Não é uma revelação externa sobre suas ações, mas algo que ressoa em seu íntimo, uma interpretação que ele fez do seu passado, da sua essência e de como tudo isso se encaixa, ou não se encaixa, na visão dele, na relação de vocês. Ele não descobriu algo que o incrimina, mas sim algo que o confronta diretamente com as suas próprias limitações, com as suas próprias fragilidades internas. Os anjos mostram que a descoberta dele está ligada à sua percepção da sua independência e da sua vida antes dele. Ele mergulhou em pensamentos sobre suas experiências, suas conquistas, as pessoas que fizeram parte de sua história. E ao fazer isso, ele começou a sentir uma profunda insegurança sobre si mesmo. Ele viu em você uma mulher completa, com uma bagagem rica, com uma sabedoria que ele ainda está cultivando. E isso o assustou. Ele questionou-se: como posso estar à altura de alguém que já viveu tanto, que já amou com tanta intensidade, que já construiu tanto por si mesma? Essa pergunta, querida alma, é a raiz do que ele descobriu e que o chocou. Não é sobre você ter feito algo errado, mas sobre ele se sentir ameaçado pela sua grandeza. Ele teme não ser o homem ideal que você merece, alguém que possa oferecer o mesmo nível de maturidade, de experiência ou de estabilidade emocional que você já teve em outras fases da sua vida. Essa insegurança é um peso que ele carrega e que o leva a reações de ciúmes desproporcionais, a uma tentativa de controlar o que ele não consegue controlar, o seu passado e a sua essência. Os anjos revelam que ele está preso em um ciclo de comparações, onde ele se coloca constantemente em desvantagem, buscando em cada gesto, em cada palavra sua, uma confirmação de seus próprios medos. Essa é a verdadeira descoberta que o assusta e o leva a esse comportamento que você pode ter percebido como um surto. Você pode ter notado que, quando ele está tomado pelos ciúmes, ele não consegue expressar com clareza o que realmente o aflige. Ele se fecha, ele acusa, ele se distancia, porque não sabe como verbalizar a sua própria vulnerabilidade.
o seu próprio medo de não ser suficiente. Os anjos querem que você compreenda que ele está lidando com uma profunda crise de autoimagem em relação a você. Ele te vê como um farol de luz e sabedoria, e ele se questiona se sua própria luz é forte o suficiente para brilhar ao lado da sua. E essa questão o tem levado a um estado de confusão e de sentimentos intensos que se manifestam como ciúmes. A descoberta que ele fez não é sobre um segredo seu, querida alma. Não é sobre algo que você escondeu ou sobre alguma falha de sua parte. É sobre a forma como ele percebe o contraste entre a sua plenitude e as suas próprias lacunas emocionais. Ele viu em você a mulher que ele admira, que ele deseja profundamente, mas ao mesmo tempo, ele viu um reflexo das suas próprias inseguranças, dos seus próprios medos de não ser digno de um amor tão grandioso e maduro. E essa percepção o chocou, o desestabilizou e o levou a uma tentativa desesperada de se proteger de uma possível perda que ele mesmo criou em sua mente. Os anjos dizem que ele tem se sentido em uma montanha-russa emocional, alternando entre a paixão intensa por você e o medo avassalador de perdê-la. E é nesse ponto de conflito que o ciúme se manifesta como uma forma de controle, uma tentativa de amarrar você a ele, de garantir que você não se afaste. Mas essa atitude, por sua vez, acaba gerando o efeito contrário, criando uma distância entre vocês. Ele não percebe que a verdadeira segurança em um relacionamento vem da confiança mútua e da liberdade, não do controle ou da posse. E essa é a lição que ele precisa aprender. Uma lição que os anjos estão tentando guiá-lo a enxergar através das situações que estão se apresentando. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Querida alma, os anjos estão aqui para aprofundar a sua compreensão sobre o turbilhão que levou essa pessoa mais jovem aos ciúmes, e a descoberta que o chocou não é o que você imagina. Ela não se trata de uma revelação externa sobre seus atos, mas de uma profunda verdade interna que ele confrontou em relação a você e, mais importante, em relação a si mesmo. O que ele descobriu foi a intensidade de seus próprios sentimentos por você, e, paradoxalmente, a vulnerabilidade que essa intensidade o causa. Ele se viu entregue, de uma forma que talvez nunca tenha experimentado, e essa entrega o deixou assustado, inseguro e com um medo avassalador de perder o que ele considera mais precioso. Os anjos mostram que a verdadeira descoberta que o chocou é a percepção de que ele não tem controle sobre o seu coração. Ele percebeu que, por mais que ele te ame, por mais que ele se esforce, sua felicidade não depende apenas dele. E essa constatação, para alguém que talvez esteja acostumado a ter mais controle em outras áreas da vida, é algo que o desestabiliza profundamente. Ele teme que, a qualquer momento, você possa seguir seu próprio caminho, que suas escolhas não o incluam. E essa possibilidade o leva a uma explosão de sentimentos, que se manifesta como ciúmes. Ele se sente impotente diante da sua liberdade e da sua independência. Ele passou a observar você com uma intensidade diferente. Ele notou a leveza com que você lida com as adversidades, a sabedoria em suas palavras, a forma como você irradia uma paz que ele ainda busca. E essa observação o fez questionar-se sobre seu próprio valor e seu lugar ao seu lado. Ele se perguntou: será que sou suficiente para essa mulher? Consigo oferecer a ela a mesma profundidade, a mesma alegria que ela já encontrou em outras experiências ou em sua própria vida? Essa autoquestionamento é a descoberta que o abalou, querida alma. Não é sobre o que você fez, mas sobre a forma como ele se vê em comparação com a grandiosidade que você representa em sua vida. Os anjos querem que você compreenda que os ciúmes dele não é um ataque pessoal, mas um reflexo de sua própria luta interna com a autoaceitação e com a aceitação do amor incondicional. Ele está aprendendo, da maneira mais desafiadora, que o amor verdadeiro não pode ser forçado ou controlado, mas precisa ser livre e confiante. E essa lição está se revelando a ele através dessas explosões de sentimentos, através do desconforto que ele sente ao tentar te prender. O universo está usando essa situação para que ele amadureça,
para que ele entenda que o seu valor não depende de sua capacidade de te controlar, mas de sua capacidade de se entregar e de confiar. Ele tem se confrontado com suas próprias sombras, com seus próprios medos de abandono e de não ser amado. E esses medos, que talvez estivessem adormecidos, vieram à tona com a intensidade da paixão que ele sente por você. A descoberta que o chocou é a revelação de suas próprias vulnerabilidades, de suas próprias inseguranças, que ele projetou em você na forma de ciúmes. Os anjos pedem que você exerça sua compaixão e sua paciência. Ele está em um processo de crescimento e aprendizado, e sua luz pode guiá-lo a uma compreensão mais profunda do amor e da confiança. Essa situação é um convite para que você reafirme seu próprio valor, sua própria independência. Os anjos dizem que você não precisa se justificar ou se diminuir para acalmá-lo. Pelo contrário, sua força e sua autenticidade são justamente o que o atraíram para você, e é através da sua integridade que ele poderá aprender a confiar, não apenas em você, mas em si mesmo. O que ele descobriu foi a profundidade do seu próprio apego, e a tarefa dele agora é transformar esse apego em amor livre e respeitoso. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, a ausência de confiança é a verdadeira fonte do surto de ciúmes que essa pessoa mais jovem experimentou. Os anjos revelam que a descoberta que o chocou não foi uma evidência de deslealdade ou algo que você fez, mas a profunda percepção de sua própria insegurança e de sua falta de controle sobre os desígnios do universo. Ele percebeu que, por mais que ele te ame, por mais que ele deseje que você seja exclusivamente dele, ele não pode controlar suas escolhas, seus sentimentos, nem o seu passado. E essa constatação, para alguém com uma mente mais jovem e talvez com menos experiência em relacionamentos complexos, é algo verdadeiramente assustador e desestabilizador. Ele se sentiu confrontado com a sua liberdade, com a sua história de vida rica e com a sua capacidade de ser completa por si mesma. Os anjos mostram que ele buscou em seu passado, ou mesmo em sua energia presente, algo que justificasse seus medos. Ele tentou encontrar falhas, razões para desconfiar, não porque você as tenha, mas porque isso seria uma forma de dar sentido à sua própria insegurança. Se ele pudesse encontrar um motivo, ele poderia racionalizar seus ciúmes e sua dor. Mas o que ele descobriu foi justamente a ausência desse motivo, o que o deixou ainda mais chocado e frustrado, pois ele se viu diante de sua própria fragilidade, sem um culpado externo. Essa pessoa tem lutado com a ideia de que você é uma mulher independente, com sua própria vida, seus próprios amigos e seus próprios interesses. Os anjos dizem que ele teme que você não precise dele da mesma forma que ele precisa de você. E esse medo o leva a reações de ciúmes, a uma tentativa de monopolizar seu tempo, sua atenção, sua vida. Ele não compreende que o amor verdadeiro floresce na liberdade e na admiração mútua, não na posse ou no controle. E essa é a lição que os anjos estão tentando ensinar a ele através das dificuldades que ele mesmo está criando. O que ele descobriu é que o amor que ele sente por você é tão grande que o deixa vulnerável. Ele não sabe como lidar com a intensidade desse sentimento sem se sentir ameaçado pela possibilidade de perdê-la. E essa falta de ferramentas emocionais para gerenciar uma paixão tão avassaladora é o que o levou a esse surto. Ele agiu por medo, não por maldade. Ele reagiu a uma percepção de ameaça que, em grande parte, existia apenas em sua própria mente, alimentada por comparações com o seu passado e por suas próprias inseguranças. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto.
que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Agora, continuando a mensagem. Os anjos revelam que ele está em um processo de amadurecimento acelerado por essa situação. Ele está sendo forçado a confrontar seus próprios demônios internos, a reconhecer que o controle não é a solução e que a verdadeira força reside na confiança e na vulnerabilidade. Você, querida alma, com sua sabedoria e sua calma, tem o poder de ajudá-lo nesse processo. Sua paciência e sua capacidade de perdoar são ferramentas poderosas que podem desarmar os ciúmes dele e abrir caminho para um relacionamento mais saudável e baseado em confiança. Essa descoberta que o chocou é, na verdade, uma oportunidade para ele crescer e para a relação de vocês se aprofundar. É um convite para que ele enxergue o amor de uma perspectiva mais elevada, onde a individualidade é celebrada e a liberdade é um alicerce. Ele está aprendendo que seu amor por você não é uma fraqueza, mas uma força, desde que seja nutrido com respeito e aceitação. Os anjos pedem que você esteja aberta para guiar essa pessoa com seu exemplo de amor próprio e de confiança, mostrando a ele que você está ao seu lado, mas não sob seu controle. Querida alma, essa mensagem é um lembrete de que sua força interior é sua maior aliada. O que ele descobriu é mais sobre a jornada dele do que sobre você. E sua missão é manter-se firme em sua verdade, irradiando o amor e a segurança que você deseja ver na relação. Os anjos estão trabalhando para que essa pessoa encontre a paz em si mesma, e sua presença é um catalisador para essa transformação. Querida alma, os anjos mostram que a descoberta que chocou essa pessoa mais jovem e provocou seus ciúmes não foi algo que você escondeu, mas a revelação de suas próprias inseguranças e da forma como ele se vê em relação à sua maturidade e suas experiências de vida. Ele mergulhou em um poço de comparações, imaginando cada passo que você deu antes dele, cada relacionamento que você viveu, e isso o levou a sentir-se diminuído, como se não pudesse preencher o mesmo espaço em seu coração que outros poderiam ter preenchido. Essa sensação de insuficiência é o que realmente o chocou e o fez reagir de forma tão intensa. Ele teme que sua vida seja tão rica e completa que ele se torne apenas um detalhe, um breve momento em sua longa história. Os anjos revelam que ele se questiona constantemente. Será que eu consigo ser o suficiente para ela? Consigo oferecer a ela a mesma profundidade de conexão que ela já teve ou que ela merece? Essa pergunta o consome, fazendo-o projetar seus próprios medos e dúvidas sobre você. O ciúmes, portanto, não é uma acusação, mas um grito silencioso de sua própria insegurança e de seu medo de não ser digno do seu amor e da sua atenção. Você já percebeu que, por trás das palavras ou atitudes impensadas, há um desejo profundo de ser valorizado, de ser o único? Os anjos pedem que você veja além do comportamento externo e compreenda a fragilidade que ele tenta esconder. Ele está em um processo de aprendizado sobre o amor maduro, sobre a confiança e sobre o respeito à individualidade. E essa descoberta que o chocou é uma parte essencial desse processo. É o momento em que ele é forçado a confrontar seus próprios medos e a entender que o amor verdadeiro não pode ser construído sobre a base do controle ou da posse. Os anjos dizem que ele tem se sentido em uma montanha-russa emocional, alternando entre momentos de paixão avassaladora e momentos de profunda insegurança. Ele se vê dividido entre o desejo de se entregar completamente a você e o medo de ser magoado ou de não ser correspondido na mesma intensidade. E essa dualidade de sentimentos o leva a reações extremas, a um comportamento que para você pode parecer irracional, mas que para ele é uma forma de tentar lidar com essa torrente de emoções que o invadem. Ele está aprendendo, da maneira mais desafiadora, que o amor com uma mulher como você requer uma confiança que ele ainda não desenvolveu plenamente. A descoberta que o chocou é a revelação de que ele precisa crescer, amadurecer emocionalmente, para estar à altura do amor que você oferece. E essa percepção é dolorosa para ele, pois o confronta com suas próprias lacunas e suas próprias limitações. Mas os anjos querem que você saiba que essa dor é um catalisador para o seu crescimento. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você respire fundo e se conecte com essa verdade.
O que é seu de verdade nunca se perde. Agora, continuando a mensagem. Essa situação é um convite para que você exerça sua sabedoria e sua paciência. Os anjos pedem que você o ajude a ver que o amor de vocês é único, que não há comparações, e que a sua história de vida, ao invés de ser uma ameaça, é uma riqueza que enriquece a relação. Sua calma e sua segurança podem ser o porto seguro que ele precisa para navegar por essas emoções turbulentas. Ele está buscando em você a firmeza que ele ainda não encontrou em si mesmo. Os anjos revelam que essa pessoa está em um ponto de virada. A descoberta que o chocou o forçou a uma reflexão profunda, e ele está começando a perceber que o caminho dos ciúmes e do controle não o levará à felicidade. Ele está aprendendo que a verdadeira conexão se constrói com base na liberdade, na confiança e no respeito mútuo. Sua presença é um espelho para ele, mostrando-lhe o que ele precisa desenvolver em si mesmo para estar verdadeiramente ao seu lado. Querida alma, essa mensagem é um lembrete do seu poder. Sua força não está em controlar a situação, mas em irradiar sua luz e sua verdade, permitindo que ele encontre o caminho para a própria paz interior. Aos olhos dos anjos, vocês estão em uma dança de aprendizado e crescimento. E sua sabedoria é a melodia que guia os passos. Querida alma, os anjos estão finalizando essa mensagem com revelações que trazem clareza sobre o coração dessa pessoa mais jovem e o surto de ciúmes que a abalou, uma reação a uma descoberta que o impactou profundamente. O que ele realmente confrontou foi a imensa força do seu amor por você e, ao mesmo tempo, a fragilidade de sua própria experiência em lidar com um sentimento tão avassalador. Ele descobriu que o que sente é tão grandioso que o deixa vulnerável, e essa vulnerabilidade, para ele, se traduziu em um medo intenso de perdê-la. Os anjos mostram que ele se sente em um ponto de inflexão. Ele se vê imerso em um amor que o consome, e a descoberta foi a percepção de que ele não pode controlar nem você, nem a intensidade de suas próprias emoções. Ele tentou encontrar falhas em você, ou motivos externos para seus ciúmes. Mas o que ele encontrou foi a pura e simples verdade de que sua insegurança e seus medos são internos, alimentados pela diferença de idade, pela sua experiência de vida e pela sua própria autopercepção de inadequação. E isso o chocou, pois o forçou a olhar para dentro de si mesmo de uma forma que ele talvez nunca tenha feito antes. Você já notou que, por trás de toda a raiva ou ressentimento, há um clamor por aceitação e segurança? Os anjos revelam que ele busca em você a validação de que ele é digno desse amor, de que ele é suficiente. Sua descoberta é, em essência, o reconhecimento de que ele precisa amadurecer, de que ele precisa aprender a confiar e a se entregar sem o medo constante de ser abandonado ou substituído. Essa lição está sendo ensinada a ele através das situações que o levam aos ciúmes, para que ele possa transformar essa energia em amor verdadeiro e incondicional. Ele está em um processo de transformação, onde as energias do universo estão o empurrando para um novo patamar de compreensão. Os anjos dizem que ele está aprendendo que o amor não é uma prisão, mas uma liberdade. E essa liberdade, que você personifica tão bem, é o que o atrai e o assusta ao mesmo tempo. Sua descoberta foi a sua própria necessidade de controle, e agora ele está sendo guiado a soltar as amarras, a confiar no processo e a aceitar que o amor se manifesta da forma mais pura quando é livre. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem. Os anjos querem que você compreenda que sua presença é um catalisador para o crescimento dele. Sua calma, sua sabedoria e sua capacidade de amar sem exigir controle são exemplos poderosos que ele está absorvendo, mesmo que inconscientemente. Ele está aprendendo que a verdadeira força não reside na imposição, mas na aceitação e no respeito. E essa é a grande revelação que o chocou. A força do amor que não aprisiona. Essa situação é um convite para que você continue a irradiar sua luz e sua verdade. Os anjos pedem que você mantenha sua autenticidade,
sua independência. Pois é isso que o atraiu para você em primeiro lugar. Sua missão é mostrar a ele que o amor não diminui, mas expande. Ele está aprendendo a reconhecer o seu valor e a valorizar a sua essência, além de qualquer diferença de idade ou experiência. Ele está entendendo que o verdadeiro elo entre vocês transcende o físico e o temporal e se conecta na alma. Querida alma, os anjos revelam que essa pessoa está à beira de uma grande transformação. A descoberta que o chocou foi o primeiro passo para que ele olhasse para si mesmo com honestidade e reconhecesse a necessidade de mudar. Sua presença é um farol de luz que o guia nessa jornada. Continue a amar com sabedoria, com paciência e com a certeza de que o que é verdadeiro sempre encontra seu caminho para a luz. Querida alma, os anjos trazem agora a conclusão dessa mensagem poderosa, revelando os próximos passos para você e para essa pessoa mais jovem, cujos sentimentos de ciúmes foram despertados por uma descoberta que o chocou profundamente. O que ele realmente encontrou foi a sua própria vulnerabilidade diante da intensidade do amor que ele sente por você e a percepção de que sua essência, sua história de vida e sua liberdade são coisas que ele não pode controlar, por mais que ele te ame. Essa constatação o desestabilizou, pois o forçou a encarar a si mesmo e suas próprias inseguranças, em vez de encontrar uma falha em você. Os anjos mostram que ele está em um ponto crucial de seu aprendizado emocional. Ele está sendo impulsionado a transformar o medo de perder você em uma confiança inabalável na força do relacionamento de vocês. A descoberta que o chocou é a porta de entrada para que ele amadureça e compreenda que o amor verdadeiro floresce na liberdade, na admiração mútua e no respeito pela individualidade de cada um. Ele está aprendendo que sua grandeza não diminui a dele, mas pelo contrário, o inspira a crescer e a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Você já sentiu que o universo está orquestrando essa situação para um propósito maior? Os anjos confirmam que sim. Essa experiência, por mais desafiadora que pareça, é uma oportunidade para que ambos evoluam. Para ele, é um convite para curar antigas feridas de insegurança e construir uma base sólida de autoaceitação. Para você, querida alma, é um momento para reafirmar seu valor, sua independência e sua capacidade de amar com sabedoria, guiando-o com sua luz e seu exemplo. Ele está se dando conta de que suas atitudes de ciúmes, longe de aproximar você, podem estar criando uma distância. Os anjos revelam que ele está refletindo profundamente sobre como suas reações impactam você e a relação de vocês. Essa é a verdade que ele está começando a assimilar, e essa assimilação é a chave para a transformação que está por vir. Ele percebe que precisa mudar a forma como expressa seus sentimentos e como lida com suas próprias inseguranças, para construir um amor baseado na confiança e na segurança mútua. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos pedem que você continue a ser a mulher forte e autêntica que você é. Sua luz é o que o atrai e o que o guia. Não se diminua, não se justifique por sua história ou por suas escolhas. Pelo contrário, sua vida plena é um tesouro que ele está aprendendo a valorizar e a honrar. Sua sabedoria e sua paciência serão essenciais para ajudá-lo a transpor essa fase de aprendizado. Essa descoberta que o chocou, embora tenha vindo acompanhada de ciúmes, é, na verdade, um presente disfarçado. É o momento em que ele é convidado a crescer, a se tornar um parceiro mais consciente e seguro. E você, querida alma, tem o poder de ser um farol nessa transformação, mostrando a ele que o amor não é sobre posse, mas sobre liberdade e respeito. Os anjos estão trabalhando para que a harmonia e a confiança se instalem plenamente na relação de vocês, se esse for o caminho de maior bem para ambos. O amor que vocês compartilham tem o potencial de ser ainda mais profundo e significativo, uma vez que ele consiga liberar suas inseguranças e abraçar a confiança. Os anjos estarão ao lado de vocês, guiando cada passo em direção a um relacionamento
onde a transparência e o respeito sejam os pilares. Abrace essa verdade, querida alma, e esteja pronta para as mudanças positivas que estão a caminho. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Minha luz guia o caminho. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.